8h40, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3. Daqui a pouco esse programa estará disponível em podcast, lá no Spotify, Deezer, Amazon Music, em todas as plataformas. Oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. Hoje conversando com o presidente da Câmara Municipal de Campos, o vereador Fábio Ribeiro. É só, né, confirmar aqui o que está no portal folha1.com.br. Estou zapeando aqui a internet, olhei aqui o Twitter. Lá o prefeito Vladimir postou, só não vi que horas, mas postou, daqui a pouco pesquiso, sobre o alerta da Defesa Civil. Ele diz, inclusive, que pode chover em 5 dias próximos o que choveria em 30. Então, para que todos aí tenham bastante atenção. Bom, Arnaldo, eu volto com... Oi, Arnaldo. Teve um ouvinte aqui, logo no começo também, que falou da chuva muito forte no Farol. Não foi. Estou aqui o comentário dele, mas eu li na hora. Choveu, Leonardo Rocha, por volta das 4 horas da manhã. Então, temos que ficar em alerta. Estamos vendo o que está acontecendo em Minas, está acontecendo na Bahia, né? Viu, Tocantins? Em outros estados do país, Tocantins, enfim, outros estados do país também. Então temos que ficar em alerta em relação a isso e torcer que a previsão não seja acertada dessa vez. Né? Às vezes acontece isso, de não acertar. É um vento diferente que leva a massa para o oceano e é isso, tomara que aconteça algo nesse sentido. Nogueira, se me permite... só para a gente fazer aqui um pequeno apanhado dos comentários, temos muitos comentários, como você mesmo falou. Nós temos aqui, por exemplo, da Elaine Leão, presidente do Sindicato dos Servidores, falando sobre a necessidade de reajuste. O salário está congelado desde 2016. E temos também, não estou encontrando aqui, se você achar aí, falando aqui, Eleonora Siqueira, sobre a questão do abono, né, desse bônus extra para os servidores, poderia contemplar também os aposentados. Fábio, qual a posição para essas categorias? O que é a mesma categoria de servidores, né? Os ativos que pleiteiam reajuste, justo, inclusive, né? Há muito tempo salário congelado, isso é defasagem, e os inativos, os aposentados e pensionistas que pleiteiam o direito a esse bônus extra, que não é, no caso, não é contemplado. Eu queria, primeiramente, mandar um abraço para a presidente Elaine Leão, né? Ela tem nos procurado e a gente tem procurado atender suas reivindicações, não é? Por exemplo, na reforma previdenciária, ela pediu para não colocar em pauta e a gente discutir, a gente vem discutindo, né? vem trazendo de forma responsável. Dizer a você, aposentado e pensionista, que nós, na Câmara Municipal, nós estamos ao seu lado, mas nós temos que ter responsabilidade. Infelizmente, a Prefeitura de Campos não pode, o município Tesouro Municipal não pode pagar, esse bônus para os aposentados e pensionistas. Tem que ser feito pelo Prev Campos, que, devido à emenda condicional 73 da Covid, também está impossibilitado, uma emenda condicional também desse pagamento. Então, não adianta falar aqui que coisa tem que ser verdadeiro. Temos sim que brigar, essa questão do reajuste, como você bem disse, Arnaldo, é uma questão justa, não só para o ativo, mas também para o inativo. Aí sim, brigar de forma bastante consistente, mas de responsável, porque não adianta nada a gente reajustar a folha e não conseguir pagar. A gente está falando aqui de um desafio de pagar a folha sem as verbas royalties, com a diminuição das verbas royalties. É isso? Então, isso tudo nós temos que botar na discussão, e de forma responsável, a gente buscar o entendimento, o que a gente tem feito, buscar sempre o diálogo com o sindicato. Existe uma associação dos aposentados e pensionistas que eu já recebi diversas vezes. Existe hoje outras lutas desses aposentados e pensionistas que a gente está dando apoio. Por exemplo, uma decisão do Supremo Tribunal, por ser decisão do Supremo Tribunal, a gente discorda, mesmo sendo do Supremo, mas a gente tem que cumprir sobre a questão do enquadramento de 2015. Então, a gente está buscando uma solução em conjunto lá dos vereadores, então a gente está dando esse apoio, mas a gente tem que falar a verdade. Então,
O que é, o que não é, o que é, não é. Não adianta eu falar aqui, ó, vamos lutar numa coisa que não tem como, não é, essa possibilidade agora. Da mesma forma, né, que a gente recebe milhares de mensagens, né, de RPA solicitando bônus, também é impossível. Por quê? Porque RPA é autônoma, a natureza é autônoma. Então, a gente tem que ser bastante verdadeiro para que a gente não cause nenhum tipo de expectativa para as pessoas. Deixa eu só aqui. Em relação a esse bônus, Fábio, ele está na pauta da sessão extraordinária da próxima semana, né? Esse bônus extra, abono, enfim. O nome oficial é bônus extraordinário, mas popular é o abono para os servidores. Ele está na pauta e a bolsa de pesquisa também. Por que esses projetos aprovados agora, no final de dezembro, voltam à pauta agora para serem reanalisados? Na questão do bônus, é melhorar uma redação de uma emenda que foi feita lá do parágrafo único do artigo 2º, não é? Uma emenda proposta por vereadores da casa, né, e aprovada, mas a redação não ficou boa, excluiu os servidores. Então, a gente tem que fazer essa atualização da redação desse parágrafo. Na questão da Bolsa, né, existiu também uma emenda da casa que dobrou os valores do Executivo. E o Executivo entende, não é, que se permanecer esses valores, o programa todo fica inviável. Então, ele sancionou a lei e encaminhou para que a gente pudesse corrigir, não é? Porque senão, se não tivesse a correção, o programa todo está inviável, porque teve, né, esse dobro de valores. Mas isso chegou a ser aprovado pelos vereadores. Não, foi aprovado. Foi aprovado. Não estou falando que não foi. Foi, mas o Executivo, que tem poder de veto, ou tem poder de negociação política com a casa também, não é isso? De convencimento. Com essa justificativa, você pode ver até a lei, né, no projeto de lei, né, que altera essas leis, na justificativa realmente, né, se persistir esse valor, torna inviável. O Executivo é bem claro, torna inviável todo o programa. Agora vamos falar para 2022 de um pleito que acaba estando relacionado ao outro. Um interno, né, que é o da mesa diretora, e depois a gente fala das projeções às urnas, as eleições gerais de 2022. Mas para o seu grupo político, né, acaba tendo relação uma eleição com a outra. Hoje, a eleição pode acontecer qualquer dia, né? Eu estava vendo o regimento, você determina a data da eleição, né? Marca a data da eleição para presidente da Câmara para o próximo biênio. Hoje, qual é a sua posição? Você se coloca já como um nome na disputa à reeleição da mesa, a presidência da mesa diretora? E como você tem visto as articulações de outros nomes que já acontecem desde o ano passado, né? Tentando aí formar maioria para a eleição da mesa? Arnaldo, no final do ano teve uma reunião, né, de avaliação do desempenho, né, político do nosso grupo, mas principalmente o grupo da base, em que o prefeito Vladimir Garotin solicitou ao grupo da base, né, a minha reeleição, né, entendendo como importante para o governo municipal, né, a recondução nossa à frente do Poder Legislativo, né, e dizendo, não é, que aquilo que a gente conseguiu trazer em 2021, né, a gente aumentou muito os discursos, as discussões da oposição, né, a fala, e aí mostra do parlamento a forma independente, mas que tem que ter uma certa união para que possamos avançar e não o legislativo ser uma causa impeditiva do crescimento do executivo. Então, baseado, né, nessa questão, o Vladimir pontuou muito bem, falando, né, dos avanços da governança, da gestão no momento de 2021, mas que ainda precisamos ter, né, algumas medidas e que é necessário, né, um legislativo independente, autônomo sim, mas que esteja unido na causa, né, do nosso município. E eu vejo essa questão democrática, né, de você colocar nomes, de propostas, acho muito natural, acho que isso faz parte do processo, né? A gente está na Câmara
por uma questão eleitoral, né? A gente está presidente por uma questão também eleitoral. A gente, né, isso aí é do movimento. Não é? O único apelo que eu torno a pedir aqui é que seja um movimento republicano sempre, né? Que o interesse da coletividade seja sempre, né, o objetivo maior, qualquer tipo de movimento. Então, acho que isso aí é benéfico. Eu sou seguidor de Norberto Bobbio, que é da dicotomia. Se eu for falar que não deve ter dicotomia na casa, eu estaria me contradizendo. É lógico que, com o respeito que está tendo, né, a casa terminou um ano muito tranquilo. Eu queria agradecer aos meus colegas vereadores, aos 24 vereadores. Nós terminamos o ano de forma bastante madura, com debates sim, poucos embates, não é? Entre vereadores. É do jogo, faz parte, mas quando você sai para o campo das ideias, né, e a gente tem que ter esse protagonismo, a Câmara Municipal faz parte disso, de trazer as ansiedades da sociedade, do município, né, do povo de Campos, e discutir, não é? E não ficar ali falando, porque a Câmara é ruim, não sei o que. Isso aí, para mim, me desculpa, isso é uma opinião que eu tenho, não posso deixar de falar. Isso, para mim, é vencido, né? A política é vencida. Então, a gente tem que caminhar sempre, avançar sempre. Então, eu peço só que seja de forma republicana. Bom, nessa questão ainda de avaliação e projeção para 2022, o presidente, a gente costuma usar aqui no programa até um pedido de nota para o executivo. Qual a avaliação que o senhor faz, então, do governo Vladimir, levando em consideração todos os momentos que foram passados aí esse ano de 2021, né? A cobrança, a crítica que ele fez aqui do relacionamento com a casa, nesse fatídico 25 de maio, enfim, qual a avaliação que o senhor faz do governo do Vladimir e numa condição de nota, qual a nota que o senhor dá para o prefeito na sua administração? Não vamos falar só do prefeito, vamos falar do governo em si, né? Porque eu acho que o governo ele é composto, né, do prefeito e dos seus secretários. Eu no início do ano, eu dei nota 10, né? Não sei se vocês lembram, mas eu lembro. E agora eu dou nota 9. E justamente por que eu dou essa nota 9? Porque eu acho que falta, né, esse fatídico aí, 25 de maio, né, passou, e a gente tem que aprender a interação, a articulação, o diálogo, e também aí eu falo com alguns secretários, né, que não todos, mas que também busque a interação que o prefeito dá como exemplo, o diálogo. Ele sempre busca o diálogo, ele sempre ouve, ele sempre discute, né, que todos isso possa ser estendido para todas as pastas, né, de forma, né, bastante, de novo, a palavra republicana, a gente possa estar avançando. Então, hoje eu dou a nota 9, né, aí pedindo a interação maior do secretário com os problemas do município. Né? Então, a gente tem aí, como já falei, a questão do transporte coletivo, a questão da melhoria. A gente vê alguns secretários aqui, como eu vou dar esse exemplo, porque é característica dele, doutor Paulo Irano, que é um cara que busca o diálogo, que vai atrás, né, que está sempre disposto a ouvir e a conversar. Então, que siga o exemplo de Paulo Irano, que possa a gente estar buscando soluções sempre. Deu uma travada aqui para abrir o som, mas vamos lá. Fábio, em relação à eleição de 2022, tivemos aqui durante o ano alguns entrevistados do seu grupo político e algumas visões distintas em relação a números, de quantos candidatos saem do grupo, quantos que não saem. Até mesmo por uma atipicidade dessa eleição, infelizmente, né, nós perdemos 2 deputados pela Covid, o Gil e o João, Gil Viana e o João Peixoto. Então isso abre, ao mesmo tempo, pensando racionalmente, isso abre, né, um campo muito grande de eleitores. Sobretudo o João, 6, 7 eleições seguidas e muitos eleitores fiéis, enfim, abre-se um campo
nessa questão de deputado estadual, além de a cidade precisar de maior representatividade, voltar a ter maior representatividade na Assembleia. Então tem que ter candidato mesmo. Como que você está vendo a arrumação desse tabuleiro dentro do seu grupo político e dentro da cidade como um todo, em relação à eleição geral, tanto para deputado estadual como para federal? Primeiramente, eu queria chamar a atenção, né, de todos os políticos, de todos os dirigentes partidários, que a gente não pode perder a representação que nós tivemos em 2018, né, das urnas de 2018. Nós tivemos eleitos 4 deputados estaduais. O Bruno Dauário, o Rodrigo Bacelar, o Gil Viana e o João Peixoto. Infelizmente, nós perdemos pela essa guerra com a Covid. Os nossos queridos, eu falo que eram amigos, né, João Peixoto e Gil Viana, muito amigo meu, da minha família. Perdemos, e nós temos um espaço político, como o Arnaldo falou, e a gente não pode perder essa representatividade, que toda a composição, né, seja realmente voltada para o interesse coletivo. É isso que eu sempre friso, que a gente possa estar fazendo um planejamento, não nas questões pessoais, de interesses pessoais, de sonhos pessoais. Sonhar faz parte do indivíduo, como foi dito aqui, a gente já nasce reclamando, já nasce fazendo política ao chorar. Sonhar também é da nossa natureza, mas nós temos que pensar no coletivo. Tendo isso, Arnaldo, eu acredito que o nosso grupo político tem que lançar 2 candidatos a estadual, isso é minha opinião, e 2 a federal. Existe uma possibilidade do terceiro a estadual, né? Uma composição, dependendo, né, dos candidatos, existe uma possibilidade de terceiro, mas não é de forma, vamos dizer assim, ordinária. Eu sou por 2 a estadual e 2 a federal. Isso muda de alguma forma com a possibilidade ou não do Garotinho ser candidato a deputado federal? Ele mesmo, quem falou em 3 primeiro aqui, né, no programa, em 3 candidatos do grupo a deputado federal, foi ele. Vladimir defende 2 também, 2 estadual, 2 federal. Mas a gente sabe que, até pela gravidade, né, pela influência política que tem um ex-governador, se Garotinho for candidato a deputado federal, altera o tabuleiro. Você vê da mesma forma como que mudaria a composição do grupo se Garotinho, juridicamente, que hoje não tem, se ele conseguisse resolver as pendências judiciais e fosse candidato, como é o desejo dele? Com certeza, né? A gente, independente, né, de você gostar ou não de Garotinho, né, que isso aí a gente também respeita. Eu, apesar de é meu amigo, é meu líder político, então eu não preciso nem falar, ele é meu líder político. Garotinho hoje é um dos maiores patrimônios eleitorais, né, que tem o nosso estado, se não for o maior. Então, a possibilidade dele de participar de uma eleição traz para o grupo grande benefício. Então, eu lembro aqui de 2010, em que ele foi eleito deputado federal e elegeu o deputado Paulo Feijó. Não é? Então, ali naquele momento, nós conseguimos fazer 2 federais e 2 estaduais, grupo político. Então, dependendo da configuração, não é, ele saindo federal e está lançado aí, pré-lançado e ganha consistência a candidatura do Marcelo Mérida, não é, o secretário de Desenvolvimento Econômico, nós teríamos aí, né, a possibilidade do Bruno Dauário, que é naturalmente, né, o nosso candidato à reeleição, e da Clarissa Garotinho, né, vir como estadual. Poderíamos, nesse cenário, somente nesse cenário, buscar uma terceira candidatura, sim. Né? E aí essa candidatura, né, a gente tem várias possibilidades. Nós temos, por exemplo, o pastor Marcos Elias da Câmara, nós temos o Tiago Rangel, né, nós temos o Juninho Virgílio. Então, é aquilo que eu falei, que política tem que amadurecer. Então, existe essa possibilidade. Eu acredito que vai ser um momento de 2022 das consolidações políticas do grupo. Nós vamos estar consolidando também, né, uma questão natural, aquilo que eu falei aqui, as providências foram tomadas, então os serviços vão melhorar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar conversando sempre, não é? Dessa possibilidade. Então, não ter vaidade e ver as possibilidades. Né? Não sendo assim, nós temos uma outra configuração, né? A Clarissa como federal, o Mérida como federal e o Bruno
e entrando aqui, Campos, o Davi Loureiro, mas a possibilidade dessas pessoas que eu falei também, do Junir Vigílio, do Marcos Elias e do Thiago Rangel. Aqui nesse programa também, Nogueira, tem alguma pergunta, Nogueira? Não, tem mais um candidato, um pré-candidato também na casa, né? Pastor Elias? Marcos Elias. Pastor Marcos Elias, tá. Em relação à questão dessa eleição... Tem outro pré-candidato, só para dar informação, que é o vereador que a gente não pode deixar de formar, né? Lógico, que é o vereador Bruno Viana, mas ele não está no grupo hoje. Isso aí se enquadra na minha próxima pergunta. Mas que poderá vir a ser. Por quê? Porque eu soube, né, da possibilidade dele ingressar no PSD. E o PSD, hoje, em Campos, é o prefeito Garotinho, é o presidente, é o presidente da casa, Fábio Ribeiro. Então, quer dizer, é uma possibilidade também. Então, é uma questão de discussão e de amadurecimento. Certo. Mas aí, hoje, nessa configuração com o Bruno ainda no PSL e fora da base, nós temos aqui a afirmação, nesse programa também com o Nogueira e com a Luísa, do Frederico Paes, vice-prefeito, que defendeu o voto bairrista. Mesmo que não for no grupo, que seja em um candidato local, né, ou candidato da região, que seja mais próximo, que a gente tenha esse acesso a essas pessoas. Você concorda com ele? Além do Bruno Viana, nós temos o Rodrigo Bacelar, por exemplo, que é secretário de governo e forte candidato à reeleição, para brigar pelas cabeças pelo posto que ocupa dentro da estrutura estadual, né? Isso é claro, apesar de ser antagônico político local do prefeito Vladimir. Mas, enfim, você concorda com o Frederico nessa questão? E aí eu coloco um outro ingrediente. Se abrir demais, botar candidato demais, a gente não corre o risco de ter uma derrota também? Não é outra coisa que precisa ser pensada? Não, com certeza. Por isso que quando você me fez a pergunta, eu chamei a atenção para os líderes partidários dessa composição, dessa abertura. A gente tem que ser estratégico para que a gente não perca a nossa representatividade alcançada em 2018. Né? Nós tivemos 4 deputados. Então, acredito que pode ser repetido. Você colocou muito bem, o Rodrigo Bacelar tem, no meu modo de entender, grande chance de reeleição. Não existe vitória ganha, mas está doido. O cara está realmente, né, demonstrando que é um cara articulador, uma pessoa que traz benefícios para a região. Nós temos o Bruno Dauari, que também vem para a reeleição. E temos pessoas aí que nós citamos aqui, dependendo da configuração. Nós temos o deputado Clarice, temos o Thiago Rangel, o Bruno Viana. Eu defendo também, concordo plenamente com o meu amigo Frederico Paes. Um grande abraço, Frederico. Você está me devendo, hein, rapaz? Eu vou cobrar, hein? O Cláudio postou aqui a história do Galo, mas você sabe que você está me devendo. Aí, olha só, eu acredito. Lá deve ser Carneiro, essas coisas assim. Não sei, vou falar nada não. Eu defendo realmente a votação em candidatos da região. Né? Eu falei aqui de deputados, né, como Cristino Auro de Macaé. Peço desculpa, mas eu posso citar aqui também deputados da região que tem um trabalho aqui no nosso município, que trabalham pelo nosso município, pela região como um todo, que é o Jair Bittencourt e o Chico Machado, né, de Macaé, e o Jair Bittencourt de Itapiruna. Então, a gente tem sim que defender, não é, a nossa representação através da representação de candidatos locais. Eu concordo plenamente nisso. Não é? A gente chegou, não é, a um resultado muito, muito bom em 2018. Eu acho que nós temos que tentar repetir. Seja qual partido, não é? Não estou aqui falando isso ainda, estou defendendo isso. Eu sou presidente de partido, é lógico que eu vou querer que o meu candidato do PSD seja eleito, lógico. Mas acredito que a gente tem que pensar na cidade e Arnaldo está certo. Nós não podemos perder representatividade, nós precisamos aumentar a nossa representatividade. Falando no PSD, Nogueira, só para concluir essa parte partidária, depois você pode trazer a última pergunta e pode ficar à vontade, por favor. É uma relação não muito clara para a gente que acompanha a política entre Eduardo Paes e o clã Garotinho. É uma relação que nem sempre muito amistosa, pelo menos não tem essa proximidade toda. Eu e Nogueira encontramos com o Mérida, né, na CDL, foi quando o Vladimir foi falar sobre a programação de Natal e a CDL apresentar o Natal a 1000, a promoção.
E aí eu perguntei a Mérida, porque Mérida falou que deve ser pré-candidato a deputado pelo PSD, ele que era do PSC, pré-candidato pelo PSD. E eu perguntei, Mérida, como que fica a situação PSD com o Eduardo Paes, presidente regional, né, e o grupo político dos garotinhos aqui em Campos? Não tem nenhum conflito? Ele disse, como você disse, está tudo em paz, né? Ainda fez um trocadilho com o sobrenome do prefeito carioca. Você, enquanto presidente local do PSD, como que é essa relação com o diretório regional desde que Paes assumiu o partido? Normal, a mesma relação continuou, né, porque ele manteve, né, a estrutura administrativa do partido, né, então as pessoas que relacionam conosco são as mesmas, e a gente sabe, né, que a gente tem um grupo político, mas as pessoas são diferentes. Então, o Vladimir mesmo, ele não é. Eu ouvi mesmo do próprio Aloysio falar que Vladimir é uma pessoa que busca muito mais o diálogo, mais aberto, né, mais flexível. E isso é uma situação que deixa, né, várias possibilidades. Então, eu não vejo problema. O PSD foi um partido em que abriu a porta para nós, né? Nós tivemos um resultado em 2020, né, municipal muito bom pelo PSD, né? Elegemos o prefeito, elegemos 4 vereadores, então a bancada nossa é a maior bancada da Câmara, né? E nós elegemos também o presidente da Câmara, então é um diretório representativo, o diretório de Campos, não é qualquer diretório, é um diretório bastante representativo, e Eduardo, por exemplo, ele foi meu colega na faculdade. Então, é uma coisa que a gente tem relação, então eu não vejo problema nenhum. Não é? A gente sabe das diferenças ideológicas, mas nós temos que respeitar. O partido é um partido, né? O PSD é um partido muito de centro, mas de centro-esquerda, centro-direita, né? É um partido que é muito amplo na sua ideologia e na sua composição. Então, é um partido que vem crescendo, um partido bom, né? Um partido bom de se trabalhar. Perfeito. Bom, antes de falar de governador e presidente, que já são 9h08, só informar aqui aos nossos ouvintes, todos eles, tanto a Olívia quanto outros que estão aqui, a Olívia postou aqui, senhores repórteres, perguntem sobre o bônus dos aposentados, por favor, nos deem voz, vocês têm sempre voz e vez aqui com a gente, Olívia. Portanto, já foi perguntado e já foi respondido. Daqui a pouco o programa estará disponibilizado aí em podcast, você pode ouvir, pode voltar aqui no Face também, ouvir, ver o programa. A resposta foi agora há pouco. Para fechar aqui da minha parte de perguntas sobre um tema variado que não o determinado aqui pelo bloco. Hoje a entrevista com o presidente da Casa, da Câmara Municipal de Campos, vereador Fábio Ribeiro. Mas a pergunta agora vai para o cidadão Fábio Ribeiro, lá de Lagoa de Cima. Você está adiando um sonho de ser deputado estadual para atender uma determinação do grupo de ser candidato à reeleição de presidente da Casa? Olha só, Cláudio, eu nunca neguei que eu sou um homem de grupo. Sempre teve as minhas atuações, eu fui candidato em 2004, porque foi solicitado. Em 2008 eu não quis ser candidato, apesar de ter sido solicitado, eu não fui candidato em 2008. Em 2012 fui candidato, porque foi solicitado pelo grupo. Em 2020, eu já pensei que eu estava aposentado lá em Lagoa de Cima. Mas o Vladimir me chamou no dia 31 de dezembro de 2019, falando da pretensão dele de ser candidato a prefeito e pedindo, um esforço para que a gente possa estar, porque ele sabia da dificuldade que a gente iria encontrar nesse primeiro ano de governo, principalmente. Ele sabia, da nossa dificuldade, e vamos contar pela frente. Então, ele achava, que na composição do grupo, pessoas com possibilidade de eleição, que a gente tinha uma experiência para estar conduzindo esse trabalho. Então, a gente voltou
E eu repito, na verdade, não é, esse sonho de ser deputado estadual não é meu. Eu tenho um sonho de ser deputado federal. O meu sonho é esse. Estadual, eu tenho um sonho de ser deputado federal. Mas a gente sabe esperar a hora, a gente sabe esperar o momento. Eu sou um homem de grupo. Falei, eu tenho um líder político, que é Garotinho. Então, a gente obedece, né, todo o planejamento do grupo, porque a gente sabe onde a gente tem que chegar, né? As mudanças aqui no município ainda não acabaram. Nós temos discussões que a gente discorreu durante todo o programa de hoje. Problemas que têm que ser resolvidos e que a gente tem que dar a nossa contribuição. Então, ter muita calma nessa hora, né? E trabalhar, como eu falei aqui, eu não posso pregar uma coisa e praticar outra. Se eu prego, né, o bem da coletividade, eu tenho que entender que eu faço parte de um processo, não é? De um processo que a gente tem que costurar. E depois a questão individual vem depois. Então, eu tenho que conversar também com minha família, né? Porque uma coisa é você estar em Campos, outra coisa no Rio de Janeiro, outra coisa em Brasília, não é? A mulher minha, eu mando um beijo para ela é companheira, mas é ciumenta, bichinho, né? Então a gente tem toda essa questão, e hoje eu estou à disposição do povo de Campos. Então, eu acho que a gente tem um trabalho a ser feito aqui ainda no nosso município, né? Nós temos um desafio, que é a questão do transporte coletivo, a gente tem um desafio ainda da questão financeira, né, que a gente tem aí reajuste para conceder, a gente tem benefícios para serem voltados, mas uma restrição enorme da parte da arrecadação de recursos próprios. Então, a gente tem muito trabalho ainda aqui, dentro de casa. Bora lá, então, para governador do estado do Rio. Tem aí o atual quadro. Isso, política é como aquela história, né? Muda da noite para o dia e daí. Você sabe que pode, naturalmente, desconfigurar o comentário. Mas avaliando hoje, com essa corrida aí ao Palácio Guanabara, aparecem nomes como o Cláudio Castro, claro, para a reeleição, está aí numa fase muito boa com essa questão, né, principalmente da venda do SEDAI, essa reestruturação toda aí do Estado. Tem o Freixo, né, que também é um nome forte, né? O Aloysio até comenta, e aí baseado em toda a experiência, e a gente acompanha também, mas tem um teto muito baixo. Tem outros nomes, como o próprio ex-prefeito de Niterói, o Rodrigo Neves, e enfim, o nome do Mourão, que aparece aí lá uma vez ou outra, lá terça aí, outro dia, falou com a gente aqui que se tudo correr bem, pelo que eu entendi, se ele estiver bem nas pesquisas, pode vir a governador também. E aproveito o gancho para fazer uma outra pergunta com relação a presidente. As pesquisas indicam essa polarização entre Lula e Bolsonaro, com Lula em ampla vantagem. Da quem? Como é que fica essa projeção do senhor para 2022 agora? Estamos aí a 10 meses das urnas. Olha, vamos começar pelo governador. Eu acredito que vão surgir outros nomes, né, até lá, porém a gente tem que fazer justiça por tudo aquilo que o governador tem feito pelo nosso município, né, que a gente falou da questão da folha de pagamento, mas tem a reforma do HGG, tem 3 bairros legais, né, que estão já em fase de licitação, né, Saraiva, Vila Manhães e lá em Farol, né, da Ilha dos Pescadores. Então, Vila dos Pescadores. Então, por tudo isso, eu hoje estou com o Cláudio Castro, né? Hoje a gente não pode fazer diferente. A gente tem que pensar no município por tudo aquilo que tem feito hoje de forma consistente, aí com a articulação do Garotinho, da Clarissa, do Vladimir, do Rodrigo Bacelar, não é? A gente não pode... e do próprio Bruno Dauari. Então, o governo atual tem se mostrado muito parceiro
do cidadão campista, não é do prefeito Vladimir, e sim do cidadão campista, tem trazido benefícios para o cidadão campista. No que se refere à questão de presidente, eu sou contrário aqui, acho que até a Luiz fala, para mim está muito aberto ainda. Eu acho que não tem nada decidido, não é? A gente tem aí uma polarização muito grande, que eu não sei se é ruim ou se é boa para o nosso país, porque quando você é muito radical, esquerda, direita, você perde o equilíbrio, tem que ter o equilíbrio sempre, né, de um lado. Mas eu também vejo a possibilidade de outros nomes, que podem até mudar no resultado final. Não estou falando de ser eleito, não, mas de colocar um ou outro no segundo turno, não é isso? E aí você muda o resultado da corrida presidencial. Então, acho que está muito aberto ainda, apesar de a gente ver uma consolidação na pesquisa do nome do ex-presidente Lula, né? Então, eu acredito que existe um tempo aí de recuperação do governo federal, e tem que estar atento a isso. Vamos atender na economia, né? A economia do país não vai bem, né? Muito pelo contrário. Então, a gente tem que ter é o meu pensamento. Agora, melhorando a economia, né? O presidente, Jair Bolsonaro, ele é campeão, ele fala coisa que muita gente não gosta, mas muita gente gosta. Então, da mesma forma que o Lula também são políticos com habilidade muito grande em seu discurso. Neto, algo mais? Fechamos 9h17, então? Fechamos, nós estouramos, né? Estouramos, de orelha que daqui a pouquinho, Nogueira, eu vou me despedindo aqui do Fábio já, agradecendo pela entrevista, vou me despedindo de vocês, porque eu estou correndo para a Folha. Amanhã tem edição especial de 44 anos de fundação da Folha da Manhã, a Folha Amanhã completa 44 anos. Tem uma bênção especial agora na redação às 10 horas, estou correndo para lá, então... Poxa, vai ser às 10? Pensei que era... Às 10. Puxa. Às 10. Então, daqui a pouquinho estou passando ali. E, Fábio, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Um bom ano novo, ainda estamos na primeira semana, já é um bom ano novo. Aí, terça-feira, estamos lá acompanhando a sessão com vocês. Muito obrigado, Arnaldo. Eu que agradeço. Queria, desde já, parabenizar o Grupo Folha pelos 44 anos. Né? Então, hoje é uma referência dentro da imprensa campista, até do interior do estado e também de todo o estado, né? A gente entende isso, né? Um grupo consolidado, e eu queria parabenizar, né, a toda a família, né, Abreu, a dona Diva, os meninos, né? Um sonho que começou com o Aloysio, né? O jornalista Aloysio, e se consolidou por vocês todos, né? Vocês, que eu acho que o maior patrimônio de uma instituição é a pessoa, é o recurso humano, que é esse sim, e o jornalista é muito importante para uma imprensa. Então, eu queria parabenizar a família Abreu, mas também parabenizar todos vocês que fazem da Folha, né, esse grande grupo. Parabéns, queria desejar também a todos os amigos que estão nos ouvindo, né, um feliz ano novo, e principalmente que Jesus esteja nos nossos corações para que a gente possa estar, não testemunhando a presença dele em cada momento. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, presidente. Um grande abraço, um feliz e abençoado ano novo para o senhor também. Até mais. E parabéns ao Grupo Folha, ao jornal Folha da Manhã, com os seus 44 anos de muita história, mas acima de tudo de luta e inovações, claro, à frente do nosso tempo. Muito bom, me orgulho muito de poder fazer parte desse grupo. A gente volta na segunda-feira no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e ainda com o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. E você continue ligado.